Nonato. Cara, eu acho o Nonato um bom jogador, tá? Eu acho o Nonato um bom jogador. Os valores do Nonato, hoje no mercado atual, não é nada absurdo. Tá dentro dos padrões. Só que eu faço só um questionamento. O contrato do Nonato terminaria em dezembro no Santos. 26. Ano que vem, ele já poderia, no meio do ano que vem, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube, vindo de graça. Cara, ele tá dentro do Fluminense. Pra que essa correria pra renovar com um jogador que tá dentro do clube, a facilidade de compra desse jogador, de contratação desse jogador, vindo de graça pro Fluminense, é meio maior com o jogador já estando dentro do clube, porque essa correria pra comprar um jogador, tudo bem, os valores não são nenhum valor absurdo, mas por que gastar 8 milhões no jogador e já poderia ter vindo de graça ano que vem? Poderia vir de graça no ano que vem. Quer falar, Fio, sobre Não, isso? essa correria não é a primeira vez, né? A gente pode lembrar até da renovação do Diniz também, que foi uma coisa, não fazia sentido nenhum renovar com ele naquele momento. Entre outros jogadores que também teve uma correria para renovar antes da hora. Isso não é novidade, não. Infelizmente. O problema que é assim, a gente vai ter que antecipar agora o movimento de contratação, de renovação de contrato, de quem vai ficar, de quem não vai ficar, né? Porque o Campeonato Brasileiro vai ser final de janeiro, né? Então a gente vai ter que antecipar essa programação aí, independente de... E eu acho o Nonato um jogador útil, cara. Um jogador que encaixa no Fluminense. Sim. É um jogador que gosta do Fluminense, já demonstrou isso, que gosta do Fluminense. Foi muito bem no Mundial, depois se machucou. Né? Ele estava no momento ótimo quando foi vendido para a Europa, no Fluminense. Talvez é o melhor momento da carreira dele. Carreira dele. É um jogador jovem 22 ainda, no caso, né? E assim, eu acho uma boa, cara. Eu acho então, uma boa. Eu vou passar a bola pro Fito. Eu acho mas isso que você falou, é isso aí mesmo. Podia ter esperado mais um pouco, mas talvez esse lance do Campeonato Brasileiro começar muito. Ano que vem vai ser um ano pesadíssimo. Por isso que eu queria tanto que o Fluminense se classificasse direto na Libertadores, cara. Sim. Exato. Mas, ô, Fita. Tu falou o quê? 22? O quê? Eu não entendi. Não, 22, quando o Nonato saiu do Fluminense. Sim, não era naquela semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, sim, ele vivia a melhor fase da carreira dele. Talvez isso é um fato. a gente teria um outro tipo de resultado. Mas perdeu os dois naquele jogo, né? Eu acho que o André não jogou e o Nonato. Aí o nosso antigo treinador, que o Fita ama ele, né? Botou o Wellington, porque era um homem de bem. Era confiável. Era confiável. Esse treinador que tá no Vasco agora? É, ele mesmo. Sim. Só pra lembrar. Só pra lembrar, assim, né, falando de Nonato, falando de Fernando Diniz é um grande técnico. Felipe Melo já comprovou isso aí, dando uma entrevista falando sobre isso hoje, mas isso aí é outra pauta. Vamos falar do Nonato. De fato, cara, não há necessidade de comprar o Nonato por 8 milhões. 8 milhões no futebol não é nada. Porra, não é, mas são 8 milhões. Né? Talvez 8 milhões investisse lá em Xerém, gastasse em Xerém, talvez, né? Ou fazia outra coisa no CT ou em Laranjeiras. Mas enfim, Nonato é um bom jogador? Nota 5 talvez, 6,5, 7 às vezes. Sim, mas cara, você está desesperado para a posição do Nonato assim? Eu acho que não, cara. Faltava aí um pouquinho mais de 6 meses aí para ele poder ficar livre no mercado. Já que ele gosta tanto do Fluminense, o Fluminense tem gratidão e tudo mais, Nonato, segura aí, vamos tentar renovar com o Santos. Porra, Santos, tu já me deu uma pernada no Soteldo. Vou renovar com o Nonato por mais 6 meses aí. Porra, qual é? Dá essa moral agora. Ou seja, o que eu tô querendo dizer aqui, galera, poderia haver uma negociação e poupar 8 milhões. Não havia essa necessidade. Não, pra mim, não havia essa necessidade. Nonato não é esse jogador todo, mas é um bom pra compor elenco. Então, vamos ficar contratando o jogador, renovando com o jogador para compor elenco até quando? Eu acredito que o Fluminense é protagonista e não coadjuvante para ficar comemorando vaga em tal lugar, vaga em outro lugar. Para mim, o Fluminense tem que brigar por títulos. Cara, eu acho... Você tá falando de jogadores para compor elenco, isso até pauta aqui também, né, que parece que o Fluminense tá fazendo uma renovação, né? Eu acho, vou repetir aqui, eu acho o Nonato uma boa opção pra gente. Eu acho um bom jogador útil pro Fluminense. Já é um jogador adaptado ao Fluminense. Fala, Márcio. Já é um jogador adaptado ao Fluminense. Hoje, foi até uma coisa que eu tava falando com o Fita, né, Fita? Lá no nosso grupo de membros do Flu Resenha, que eu acho que hoje o Fluminense tem uma espinha dorsal. Eu não acho o elenco do Fluminense tão ruim como a galera pinta. Eu acho que a gente tem bons jogadores. O que beca a gente, o que mata o Fluminense, era um 10, que hoje a gente tem, né? Hoje a gente tem um 10, que é o Acosta. E o que peca a gente é o ataque. Cara, o Canóbio ele tem 5 pulmões, é um cara que se entrega, mas não é um finalizador. O Serna, eu vou repetir aqui em relação ao que eu falo sempre do Serna. O Serna é um bagre iluminado. É um jogador útil pro Fluminense. Só que não é um jogador para ser titular. Centroavante do Fluminense,
eu não preciso falar. Eu, Márcio e Fita, aqui já falamos desde o ano passado que o Fluminense precisava no centroavante. Então, cara, a gente vai ter que fazer uma reformulação nesse elenco do Fluminense. Parece que já está tendo uma reformulação, como o Márcio mesmo aqui bem disse. O Campeonato Brasileiro começa em janeiro, né, Márcio? Janeiro ou fevereiro? 28 de janeiro, Janeiro, né? de janeiro, é. Então, o calendário será mais encurtado esse ano. O Fluminense estuda dar umas férias menores para os jogadores. Isso vai né? ser outro problema também. Mas tem o Mundial de Clubes, ele pode... Mundial da Seleção, né? Copa do Mundo, ele meio pode do dar o ano. restante no meio do ano, como o Vasco fez agora recentemente, né? O Vasco não estava no Mundial de Clubes, Fita? Isso. Então eles fizeram isso, né? Mas então, o Fluminense pode fazer a mesma coisa. Vai ser o único carioca fora da O Libertadores. único carioca fora da Libertadores. E dê sorte se pegar uma vaga na Sul-Americana. Eu acho que ele vai se classificar para a Série B. Vai pegar, isso que eu ia falar, vai pegar uma vaga na Série B boa. Mas voltando aqui ao assunto do Fluminense, cara, vamos lá. A gente tá com algumas... Essa época, galera, vai ter muita repercussão. Eu vou falar da casa da Ladinho. Vai ter muita especulação, né? Por exemplo, tá tendo a especulação do Otávio e o Fuentes irem pro Atlético Paranaense. As duas diretorias se dão muito bem. Igor Rabelo também. Então, Igor Rabelo é a informação hoje do Rodrigo, do Ligados no Flu. Mandar um abraço pro Rodrigo. Quem não segue o Ligados no Flu, segue também, que é um canal informativo muito bom. O cara é fera. Ele trouxe essa informação, né, do Igor Rabelo também no Atlético Paranaense. A Chapecoense, que subiu agora, parabéns a Chapecoense, junto com o Remo também, que subiram para a Série A. A Chapecoense está de olho no Everaldo. Torcida do Fluminense, dê amém. Eu levo no aeroporto, cara. Eu levo para Chapecó, né? Santa Catarina é um país maravilhoso, é uma cidade maravilhosa. É um estado maravilhoso. Teve uma passagem boa lá, né, Igor? Então, o melhor momento da carreira do Everaldo foi justamente, né, na Chapecoense. 20 gols. Tá tendo também a notícia do Nino, a gente vai falar sobre isso aqui também, né? E parece que o Fluminense tá de olho no Alexandro. Eu ouvi que também. era, então, Alejandro, que jogou no Bragantino, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Vitória. Começou no Atlético Mineiro, eu acho, né? Ele no Atlético Mineiro, da base do Atlético Mineiro. Então vamos pontuar esses assuntos aqui, começando pela saída de jogadores. Otávio Fuentes, Igor Rabelo, Everaldo. Algum desses jogadores pra vocês ficaria no elenco do Fluminense para ano que vem? Não. E aí, Fita? E aí, ô Márcio? Fuentes. Eu ainda acho que ele ainda pode render. Até esse último jogo dele que ele fez contra o Palmeiras, ele me deu esperança de novo que ele pode dar jogador. Ele fez uma partida diferente, um pouco mais adiantado, como um ala, não como um lateral em si. Eu não sei como é que ficou a parte defensiva, eu não lembro. Mas ele, como um ala, ele apareceu muito bem. Porque o René não é pra ser titular do Fluminense também. Não é. Cara, o René... Eu acho o René um bom jogador, mas é um jogador pra compor elenco também. Então, cara, ele é um jogador ok, nota 5, 5,5. Então, gente, é isso que eu tô falando. Quando o Ivo fala assim, poxa, a gente não tem um elenco tão ruim, temos uma espinha dorsal. Vamos tirar, assim, os caras nota 7 pra cima, né? O Fábio questionável, Thiago Silva não tem o que falar. Samuel Xavier, né? Sim. Aí a gente vai ali pra cabeça de área, Hércules e Nonato, agora o Acosta e mais quem? Aí a gente já começa. Não, o Canóbio muito pela briga. Canóbio não é atacante, como o próprio Will fala, que ele pode jogar em qualquer posição. Menos de depender da finalização dele pra concluir gol. Mas, cara, eu acho hoje um jogador fundamental. Não, a gente não tá discutindo falando. isso. O que eu tô falando é o seguinte, seguinte, tá querendo falar. Da gente puxar os nota acima da média, né, 7 pra cima, e vai sobrar quem pra gente compor o resto do elenco? Então, se a gente não corrigir esses caras que são 5, 6, 4,5, Márcio, a gente vai virar o ano de 26 com os mesmos problemas. Você tá entendendo? Então a gente não pode mais passar por isso. Eu achei, Fio, que em 2024 a gente tinha aprendido isso. Né? Passamos aquele perrengue, vai chegar final do ano, o Fluminense vai de fato organizar tudo, corrigir os erros, reconhecer pelo menos, né? Já que não se declarou que errou, pelo menos corrigir ele para poder a torcida enxergar isso. Mas não, parece até que piorou. Ou seja, grana entrou, gastou 200 milhões e piorou o time, cara. Né? Então assim, só pra gente corrigir isso, ô Ivo, senão a nossa esperança vai pro brejo em 2026 de novo. Ó, o Severo tá falando aqui, o Lucas também tá falando. Cadê o Martinelli, Fita? Vocês esqueceram o Martinelli? Não. Falou. Falou Hércules Martinelli. Falou em sequência. Falou. O Martinelli, então a gente tá surdo, tá, galera? Só pra incrementar o que o nosso amigo falou aí, o Martinelli é nota 10, quase 11. Pelo futebol que ele vem jogando, 24 e 25. Um absurdo. O que ele tem feito, irmão, cara, eu dou graças a Deus que o europeu ainda não enxergou isso. Porque o que esse cara joga chegou, né? É brincadeira. Ele teve proposta da Itália, mas não saiu. Foi que o nosso amigo Rodrigo Ligado do Futuro trouxe essa notícia, não foi isso? Foi. Então, assim,
Pra gente, como tricolor, ver essa ascensão, esse crescimento, ou seja, mais uma prova, né, Márcio? Xerém tendo oportunidade, paciência, e o Martinelli se transformando em um grande jogador. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês todos aqui da mesa. Você não acha que o Zubeldia, aos pouquinhos, está começando a recuperar também alguns jogadores no elenco que estão rendendo melhor? Cite um, pelo menos. O próprio Fuentes mesmo. O Freitas está muito bem. Apesar das loucuras dele, de ser o Freitas eu acho um zagueiro razoável. O Lucas tá falando aqui que odeia jogador merdeiro. O René e o Lima Freitas é um deles. O Lima o Lima melhorou. Aliás, inclusive, contra o Vasco, a gente pode falar isso depois na Copa do Brasil, sem o Canobi, eu acho que ele vai de Lima. Eu também acho. Ele vai com o Lima, não deve colocar outro jogador. Renato 2, né? Mas eu acho que seria uma grande oportunidade. Mas assim, não é Renato 2, o Lima é titular com todos os treinadores, então, inclusive com o próprio Diniz. Então, mas aí eu não sendo o Renato 2, eu botaria o Bernal e dava mais liberdade. Por mais que o Bernal ainda tá em desenvolvimento também, que eu acho isso. Cara, mas ele tem altura e tem um bom passe. Na bola aérea ele ganha. Ele ganha, a segunda bola começa a ser nossa, gente. Preste atenção nessa segunda bola na entrada da área. Quando o Bernal tá, por mais dos erros dele, ele erra muito. Ele consegue ganhar essa segunda bola. E isso pra gente que tá na parte defensiva, que tá muito ajustado, tá? Mesmo com o Hércules e Nonato, eu tenho visto o ajuste muito bom. Então quando você fala do que o Zubeldia tem feito, eu gosto. Principalmente a parte defensiva do Fluminense. O único ponto negativo ainda é não usar a molecada. O Fluminense, ele tem um esquema de jogo hoje muito seguro, porque, assim, a falta do Canóbio vai ser contra o Vasco. Eu tô falando de jogo contra o Vasco, porque eu tô preocupado com esse jogo sem o Canóbio, tá? Porque o time tá muito encaixado. Tá mesmo. Tá muito encaixado. O próprio Everaldo mesmo, apesar da bagreza dele, ele tem uma função ali de marcação, de pivô, ele atrapalha ali um pouquinho, né? Ele tá sendo mais... Ele atrapalha bastante. Bastante. Mas ele tem uma pouquinho função... você tá sendo generoso. Eu sou um cara educado. Assim, mas assim, é um cara que tem uma função defensiva importante, marcando a saída de bola e tal. E o Canóbio e o Serna recuam muito pra marcar lateral, cara. Então, mas aí você não acha que vai dar uma freada no Fluminense botando o Lima? Se você tirar o Canóbio contra o Vasco... Eu não acredito que ele vai de Soteldo. O Soteldo é odiado pela torcida do Vasco e do Fluminense. Eu não acredito. Ele não sei se ele vai peitar essa briga. Não, Soteldo é jogador de segundo tempo. Entendeu? Não, acho que nem de segundo tempo. Eu entraria com o Lima e assim, o Riquelme tem que ter jogo, cara. Uma hora ele tem que entrar. Não sei se, dependendo da classificação que o Fluminense conseguir, ele ir pro jogo contra o São Paulo. Contra o São Paulo não, o último contra o Bahia, ele pode testar uma formação diferente. Cara, é uma boa pergunta. Tem que ver como que o Vasco vai vir também, porque o Vasco, meu irmão, é ladeira abaixo. Vamos dar uma passada aqui rapidinho no chat aqui pra gente dar continuidade aqui na pauta aqui, que a gente acabou saindo um pouquinho da pauta. Galera, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e hypar, como o nosso Ivo Greca fala aqui. Outra coisa, Live Pix, Ivo Greca. Live Pix tá on. Code não há, galera que quiser deixar Live Pix aí, deixar a sua voz aqui. Mandar pergunta pro Fio aí, ó, como é que foi aquele momento lá da pizza, lá jogando ketchup. Faz essa pergunta pro Fio, pô, nosso convidado. Cada like dado são mais 10 pessoas que assistem o programa, tá? Exatamente. Então, galera, olha só, dá essa moral aí pra gente aí. A gente tá com 224 pessoas simultâneas assistindo o Flu Resenha. E a gente só tá com 98 likes. Galera, larga o dedo no like. Ajuda a gente aí, pelo amor de Deus. Eu vou botar uma plaquinha aqui, cara. Ó, like. Deixa o like no Flu Resenha aqui. Deixa o like no Mazinho Sharpi, Ivo Greca. Mazinho Sharpi, nosso grande Família Lucas também tá na área aí. Beto Lucas. Flu falando pra caramba aqui. Alô, Beto Flu, tamo junto. Fala, galera. Olha, queria fazer um pedido pra você. Você que não tá inscrito ainda no Flu Resenha, tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu!